Nas prateleiras dos supermercados, elas já começam a dividir espaço com as cervejas convencionais, aquelas produzidas em grande escala. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em volume de cerveja. Com a demanda crescente dos consumidores por essa bebida, cresce também a diversidade de sabores. Outra preocupação dos produtores é a criação de uma cerveja livre de glúten. Esse foi o desafio encarado por alunos pesquisadores do Unifor: produzir uma cerveja especial para aqueles que são intolerantes a essa proteína. Já é a segunda pesquisa desenvolvida por alunos de engenharia química sobre cervejas. Na primeira, eles criaram uma bebida com a adição de probióticos, que são bactérias do bem que auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo e em outras doenças. De acordo com os testes, a melhor fase de se adicionar os probióticos na cerveja é na fase do envasamento, que é quando a cerveja é armazenada nas garrafas. Começamos com a adição de probióticos, que são micro-organismos funcionais, para fazer com que a cerveja, além de agradável, torne-se um benefício à saúde. Então, tivemos o primeiro projeto que foi desenvolvido com a adição de probióticos e, a partir de então, nós vemos o sucesso do projeto. As cervejas artesanais produzidas durante o projeto pelos nossos alunos foram bem aceitas. Então, agora nós estamos tentando abranger uma outra área, uma outra parcela da população, que são as pessoas que têm intolerância ao glúten. Por isso nós estamos tentando a cerveja sem glúten, para a gente conseguir abranger mais essa parcela da população, né? Tudo isso desenvolvendo as melhores matérias-primas. As cervejas artesanais, elas são produzidas com proporções diferentes de matérias-primas. Conforme as suas proporções, você tem características diferentes da cerveja. Então, nós estamos buscando essa cerveja com as características diferentes para atender a vários gostos, né, as várias pessoas, a vários consumidores, porque o consumidor de cerveja artesanal é muito específico. Ele gosta da cerveja artesanal, é uma cerveja mais encorpada, uma cerveja mais saborosa. Então, ele tem as preferências e nós estamos tentando atender a essas parcelas diferentes da população. A cerveja nada mais é que uma bebida fermentada, na qual o álcool é obtido pela fermentação de amido sacarificado, normalmente advindo do malte de grãos como cevada, trigo e centeio. Há quem acredite que as cervejas artesanais surgiram há pouco tempo, mas pelo contrário, elas é que deram origem às cervejas comuns que conhecemos, que são mais fáceis de serem produzidas e com um valor de produção bem inferior. As artesanais, que voltaram a cair no gosto dos brasileiros, são cervejas produzidas com foco na variedade de cores, aromas e gostos, utilizando técnicas e receitas tradicionais. São produtos gastronômicos que harmonizam com os mais diversos pratos, assim como o vinho e outras bebidas. Quase sempre são produzidas em pequenas quantidades, por empresas familiares que atendem principalmente a região onde estão inseridas, fortalecendo a economia local e gerando empregos. Nós temos vários tipos de cerveja. Então tem a cerveja puro malte, por exemplo, que aí usa-se concentrações diferentes do malte. Você pode colocar também adjunto, tem cerveja que tem fruta, tem cerveja que vai mel. Então você tem adjuntos diferentes para compor a sua cerveja. Então o primeiro processo da cerveja é a moagem do malte ou do insumo que você estiver usando. Depois disso você vai levar para fervura, para você fazer, chama-se abraçagem, que é o cozimento do malte na água cervejeira. Depois você tira esse malte, tem degraus de temperaturas específicos para cada cerveja que você quiser fazer. Aí você retira o malte através de uma filtração. Você vai ter o mosto, que é o caldo cru da cerveja. Então você ferve esse mosto. Depois disso você vai colocar as leveduras para que fermentem, para que tenha o processo da fermentação alcoólica. Então você deixa fermentando em torno de 5, 7 dias. Depois da fermentação você vai adicionar o açúcar, porque o açúcar é que dá o gás na cerveja, né? Então tem o processo da maturação, da adição do açúcar e o envase.
O envasar é armazenar a cerveja nas garrafas e tampar. Após isso, você deixa mais uns dias maturando e a cerveja está pronta para consumo. Mas voltando à pesquisa, o desafio dos estudantes Alex e Fernanda é produzir uma cerveja 100% livre do glúten para agradar uma parcela crescente da população que vem descobrindo a intolerância a essa proteína. No Brasil hoje tem cerca de 1 milhão de pessoas celíacas que têm intolerância ao glúten. E esse grão que a gente utiliza de cevada, ele tem esse amido que traz a essas pessoas que têm intolerância ao glúten um certo tipo de incômodo, e com isso vem várias doenças acarretando. Esse sorgo que a gente está utilizando, ele não tem esse glúten que faz mal a essas pessoas. O que a gente está tentando fazer? A gente está fazendo um processo de germinação. A partir do processo de germinação, a gente consegue retirar todo o glúten que tem nesse sorgo, que talvez por contaminação de solo, ele tenha pegado de outros grãos, como a cevada. Por exemplo, teve a plantação de um grão de cevada no terreno, depois eles retiraram aqueles grãos e plantaram sorgo. Esse sorgo ele não tem o amido, mas por contaminação, se ele tiver pegado o amido, a gente faz o processo de germinação e consegue, através de lavagens, por tempo e secagem, retirar o resto do amido desse tipo de grão. A partir desse processo, a gente leva para a moagem e aqui, onde a gente tem o malte de cevada, ele é substituído. A gente não tem o malte de cevada no nosso processo e continua com esse processo do grão de sorgo. O sorgo é um alimento pouco conhecido e pouco utilizado para a alimentação humana na América do Sul. Mas em outras regiões, como África e Ásia, ele é utilizado como base alimentar. Atualmente, pesquisadores da Embrapa descobriram que o grão contém altos teores de ferro, zinco, fibras e vitamina E, além de detectarem a alta capacidade antioxidante que pode auxiliar no combate a doenças crônicas como diabetes e o câncer. Acredita-se que em um futuro bem próximo, o sorgo se popularize e substitua o trigo na produção de alimentos, principalmente pela grande vantagem de ser livre de glúten. O Centro Universitário entende que a produção da cerveja artesanal é uma das partes importantes da atuação do engenheiro químico, porque o engenheiro químico atua em várias áreas diferentes, né? E a cerveja artesanal é uma delas e está em crescimento. Então o Centro Universitário sempre nos apoiou, nós temos um laboratório todo estruturado para a produção da cerveja artesanal, nós tivemos o financiamento de parte do curso pela instituição, né? Porque o curso ministrado aos nossos alunos foi ministrado por mestres cervejeiros, eles foram contratados e a instituição financiou uma parte e nós utilizamos também nas nossas aulas práticas. O nosso laboratório está todo montado para que os alunos façam nas aulas práticas do curso, né? Além de financiar o nosso projeto, que ele tem o apoio da FAPEMIG, mas ele tem o apoio também do Centro Universitário de Formiga. A pesquisa da cerveja artesanal sem glúten ainda está em andamento nos laboratórios do Unifor. Os alunos pesquisadores agora trabalham no melhoramento do produto para que a bebida satisfaça os consumidores.